O homem triste. Essa é a mensagem de um homem triste, quiçá, como tantos que vemos perambulando pelas ruas. É bem verdade que alguns são de fato pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados que, apesar de trabalhar a vida toda, não puderam ajuntar moedas para o sustento próprio e da família, e que, chegada à madureza, são condenados pela sociedade a viver como réprobos, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papéis e outros objetos recicláveis para prover o próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva que não têm coragem de viver na mendicância. Por isso, trabalham com dignidade. Muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito com seus carrinhos indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, tem ainda que carregar sobre os ombros o peso da humilhação e do desprezo impostos por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos, e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e merecedores, sem dúvida, no mínimo, do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, que não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Você sabia que muitas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas em outras existências e vice-versa? As leis divinas a todos nos reserva as lições que necessitamos para progredir. E a lógica diz que aquele que é rico e esbanja sua fortuna em futilidades e em proveito próprio, precisa passar por necessidades materiais para aprender a valorizar os tesouros que Deus lhe empresta, a fim de que possa progredir. Há diversas razões para nascer na miséria, na pobreza. A maioria é a metade, não posso dizer o número, mas baseado nos estudos espíritas, muitos é aprendizado. Humildade, adquirir simplicidade, se contentar com menos, lutar para conseguir as coisas, combater a preguiça, desenvolver o lado intelectual, que a ambição proporciona, essa garra de ter uma vida melhor, mas tem também a obsessão espiritual, inimigos de vidas passadas, querem ver você sofrendo, às vezes te leva para o vício do álcool, esse vício do álcool faz você brigar com a sua família, inclusive o vício abaixa a sintonia e faz com que ele se conecte com você, faz você fazer coisas que você não faria normalmente, aí você perde sua família, perde seu trabalho, fica desanimado, vai para a rua. Ele te mantém lá, até você pagar seu karma. Também há o caso de que, no caso do Lula, jogadores de futebol, músicos, principalmente esses músicos sertanejos que vieram da pobreza, é um grande ensinamento. É como se Deus dissesse assim, você conhece a pobreza, tenha dó e caridade e compaixão de quem está lá atrás. Faça muita caridade que você conhece. É uma advertência muito séria para quem tem dinheiro, principalmente para quem veio da pobreza, experimentou as dificuldades da pobreza e tem muito dinheiro como jogador, etc. E agora é um peso para o espírito enorme. Chico Xavier dizia que ele não queria chegar no plano espiritual com acúmulo de coisas porque pesa muito para o espírito. O que acontece é o seguinte, você chega no plano espiritual com os valores espirituais, você é rico lá. E se você chega no plano espiritual sem valores espirituais e você teve dinheiro aqui e ficou muito apegado à matéria, você chega miserável e pobre lá. E isso já automaticamente coloca numa situação de reparação na pobreza. Nós trabalhamos com morador de rua, e não digo não, a maioria são felizes. Por incrível que pareça, são felizes. Sabe por quê?
Aqueles que são resignados, não se revoltam, Deus dá a alegria. A alegria quem dá é Deus. A pessoa às vezes não tem motivo nenhum para estar alegre e está. E a gente vê muitos exemplos. Que eles ficam alegres, ficam felizes, nem eles sabem por quê. Sorriem, brincam e tudo. Agradecem muito a Deus, têm muita fé. E é Deus, é a energia divina, os espíritos evoluídos que vêm, dão os passos, levam aquele presente para ele. O que é o egoísmo, né? O egoísmo é o eu penso em mim, em tudo. Existe egoísmo em todos os setores, né? Na economia é o que a gente vê mais, mas existe egoísmo até sexual. O marido força a esposa a fazer coisas que ela não quer, porque senão ele vai trair ela se sente insegura. Então, existe o egoísmo de opinião, só eu tenho razão, né? E o egoísmo de religião, só minha religião presta. Então, mas o egoísmo financeiro, né? O que acontece? Muitos desses egoístas que estão aí com dinheiro, no comércio, na indústria, empresários, que são egoístas, que acredito que a maioria não seja, o que ele faz? Ele pensa só nele, então ele retira o máximo que ele pode, paga o mínimo que ele pode em salário, mesmo sobrando muito dinheiro em caixa, e podendo dar um prêmio, uma coisa assim, e ele cobra o máximo que ele pode do consumidor. Então ele ganha das duas áreas. De um lado ele paga o mínimo e do outro lado ele cobra o máximo. Então ele é um egoísta, ele só pensa nele, ele não pensa no próximo. E qual o risco que ele corre? Ou nascer um morador de rua, ou nascer um favelado, para aprender a se contentar com menos, ou então vir um camelô que vende um produto ali na esquina, que é perseguido pela fiscalização. Teve uma mensagem espírita antiga que disse isso, que muitos dos camelôs era isso. Mas, gente, presta atenção, não é para você dizer assim, já que ele foi egoísta, não vou comprar nada dele, ele merece isso aí, que ele sofra muito, não vou ajudar. Não, não é assim. Deus quer que a gente ajude. O importante para Deus é que ele assimile o aprendizado dele. Não seja mais tão egoísta, se contente com menos, tenha uma vida mais simples, seja feliz com menos material. É esse o grande aprendizado. Então o egoísta ele abandona o outro pensando só em si. Depois na outra vida ele vem meio que abandonado pelo outro e fica naquela dificuldade toda. Então ele acaba ficando na posição que ele deixou muitos em vidas passadas. Ele deixou muitos naquela posição, acaba voltando na mesma posição e se sente abandonado. Muitos se revoltam em parte para o crime, não se contentam com uma vida mais simples. Porque a maioria dos miseráveis não vão para o crime. Não vão para o crime. É uma pequena parcela que vai, são os revoltados. Com certeza, esses foram ricos. Tanto que quando eles conseguem um assalto bem sucedido, eles vão lá, alugam casa com piscina, fazem churrasco, compram carros luxuosos, compram joias. Isso demonstra que eles estão voltando ao passado deles de ricos, ex-ricos que estão espiando o seu karma. Mas Emmanuel diz, quando você não aprende a lição, quando você não assimilou a lição, ela se repete, quer dizer, vão nascer na pobreza e na violência e na dificuldade sempre até aprender. O dinheiro nos é dado, emprestado por Deus, ele não é nosso. Nem o corpo é nosso. Quando morremos, deixamos o corpo aqui. Podemos sim ter uma vida confortável, um bem-estar, mas sem abusos, sem aquela coisa de comprar coisas caras demais, desperdiçar dinheiro com supérfluo. Isso vai faltar no futuro. Deus desconta na vida futura o excesso que se gastou hoje. Porque Deus é bom, mas Ele é rigoroso. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que empregaste segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desdendar-se nessa fonte belfageja. Já nessa existência fruireis dos inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão perdidas do emprego que lhe haja dado
em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm, moradores de rua. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. A missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todos os gêneros, que com elas se podem executar. Porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Trabalho de todos os gêneros, um jogador de futebol, qualquer um, comerciante. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Ângelo, 1860, Evangelho segundo o Espiritismo. Então você viu no texto. Você volta pobre por quê? Antes nada lhe satisfazia. Sempre era pouco. A gente vê esses escândalos aí de corrupção, sempre é pouco. Né? O dinheiro é sempre pouco, porque antes você se contentava com uma camisa de R$30, agora uma de 200 é pouco para você. Então a pessoa começa a nadar na maionese mesmo. Fora os abusos que vêm, às vezes, do sexo, a vaidade, o orgulho. Voltando na pobreza, você faz o caminho inverso. Teve orgulho, agora terá que ter humildade. Gastou demais, agora gastar de menos. Né? Esbanjou, agora vai ter que economizar. Não se contentava com nada, agora um pouquinho você já fica feliz, e um pouquinho a mais daquele pouquinho você já fica hiper feliz. É isso que Deus quer, nos educar com a pobreza. Né? Então, muito cuidado, você que tem algum dinheiro, não estou falando só de rico não, classe média também. Se você não faz caridade, você está plantando um futuro difícil para você. Agora, não é todos morador de rua e miserável que está aí por causa de karmas de vidas passadas. Não é todos. Tá? Sempre você vai ter em uma encarnação, lá no futuro, você vai ter chance de ser rico, porque Deus quer que todos os seus filhos passem pelo aprendizado da riqueza da pobreza. Né? Então, ele deixa todo mundo passar pela experiência. Tá? Quem tem dinheiro, rico, ele tem que doar muito. Não é pouco, não. Não é pouco, tem que ser muito, porque muito lhe foi emprestado por Deus. Então, para que tenha algum valor a caridade que ele faça, tem que ser muito, não pode ser pouco, não. No Evangelho diz que é preciso que ele tire do seu essencial, porque até o seu essencial é supérfluo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que até o seu essencial é supérfluo, quer dizer, o que ele acha que é essencial não é. Então, minha gente, é melhor você se prevenir e fazer a coisa certa agora do que vocês pagar para ver no futuro e vir a sofrer. Responsáveis. Enquanto muitos viajam de ônibus superlotados e desconfortáveis, há aqueles que andam em veículos muito confortáveis adquiridos por trabalho honesto. Da mesma forma, enquanto muitos não têm o que comer, a mesa do rico é farta. A pessoa que possui uma boa condição financeira deve se sentir culpada por ter tanto enquanto outros têm tão pouco? Não. Desde que o indivíduo granjeou esses recursos com suor e preserva através do trabalho, nas suas indústrias, nas suas instituições de trabalho, estão dando salários dignos para diminuir a miséria. No entanto, poderia fazer mais. Poderia criar instituições de benemerência com o excesso de lucro. É lícito ao indivíduo que trabalhou desfrutar de todo o conforto e até do excesso, mas também repartir com aqueles que não têm chance. Ele é uma obra muito interessante de um autor brasileiro, no qual ele conta a sua história, que